Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Como o pastor já falou, nós iremos tratar nessa noite sobre as lições que o primeiro pecado, a queda de Adão e Eva, eles trazem para as nossas famílias. Eu queria fazer inicialmente a leitura, meus queridos, de todo o texto. Não iremos fazer uma exposição verso a verso, mas destacaremos as lições principais que esse texto tem a nos ensinar sobre a tragédia que foi o pecado e o triunfo da graça de Deus sobre as nossas famílias. Abram comigo o capítulo 3 e façamos a leitura do texto sagrado. Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus: Mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, porque nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão, como Deus, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, desejável para o entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. O Senhor o chamou e lhe perguntou: Onde você está? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Então Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela comeu e me deu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Por causa do que você fez, maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens você é. Você rastejará sobre o seu próprio ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: Aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: Por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você terá dela sustento durante todos os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que voltes à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com os quais vestiu Adão e a sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão, tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra, o qual ele havia sido formado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Meus irmãos, na opinião de vocês, qual foi a maior tragédia enfrentada pelo ser humano? Talvez alguém aqui pense que a maior tragédia que o ser humano já enfrentou foi a gripe espanhola, que perdurou entre os anos de 1918 e 1919, que literalmente infectou 1/3 de toda a população humana
e ceifou a vida de 50 milhões de pessoas. Talvez a maioria aqui vai dizer que a maior tragédia que a raça humana ela já enfrentou foi a Segunda Grande Guerra Mundial. Uma guerra que envolveu vários países do mundo e colocou a Europa em um banho literalmente de sangue, chegando à cifra astronômica de 85 milhões de mortos. A maioria crianças. Os judeus foram praticamente massacrados e dizimados em toda a Alemanha. Nós temos diante de nós, meus irmãos, duas grandes tragédias. Mas não devemos esquecer que as tragédias estão apenas no início do século XX. As tragédias também acontecem nos dias de hoje. Não em grande escala, mas em pequena escala. Ainda essa semana nós tomamos conhecimento e ficamos aterrorizados com o jornal noticiando que um adolescente literalmente matou o pai, a mãe e a irmã, porque o pai decidiu tirar o celular dele por algum motivo. A vida parece que se tornou banal, a gente vê tragédia por cima de tragédia. É um pai e uma mãe que tem que enterrar o seu bebezinho. Existem inúmeras tragédias, meus irmãos, nesse mundo. Mas, apesar desses acontecimentos, apesar dessas tragédias, elas acontecerem, elas machucarem, elas nos aterrorizarem, nenhuma tragédia se compara à tragédia que encontramos nesse texto. Nesse texto que nós lemos nessa noite, está a mãe de todas as tragédias, todas as origens de mal, todas as tragédias que existem no mundo. De uma doença que acomete uma criança e a mata, para uma guerra sendo estabelecida. Todas essas tragédias, elas têm origem nessa primeira tragédia. Guerras, assassinatos, tsunamis, furacões, epidemias. Todas as tragédias que devastaram o nosso mundo têm origem aqui, nesse capítulo. Mas esse capítulo, meus irmãos, não fala apenas da tragédia. Esse capítulo também nos ensina o triunfo da graça de Deus na família de Adão, o triunfo da graça de Deus em toda a raça humana. Apesar de Satanás ter levado a raça humana aos lugares mais baixos, a graça de Deus suspendeu a graça as pessoas desse mundo, os descendentes de Adão e Eva, às alturas celestes. E eu gostaria de destacar nesse texto, meus irmãos, 4 lições que nós podemos aprender, que vão orientar, meus irmãos, que vão ajudar as nossas famílias a manter a esperança e aguardar na graça de Deus quando as tragédias dessa vida baterem as portas da nossa família. A primeira lição que nós aprendemos aqui, nesse texto, versos do 1 ao 7, é que quando a palavra de Deus é ignorada, nós colocamos as nossas famílias em perigo. Quando a palavra de Deus, quando a vontade de Deus, ela é ignorada, nós colocamos a nossa família em perigo. Notem, meus irmãos, que quando nós olhamos para esse capítulo, inicialmente os 7 primeiros versículos, eu não sei vocês, mas uma pergunta, aliás, 2 perguntas me vêm à mente. Primeiro, o que é que Eva estava fazendo ali? Com um jardim, meus irmãos, perfeito, com uma natureza perfeita, com todas as belezas do jardim do Éden para ver, com todas as árvores, as outras árvores do jardim para desfrutar, Eva está literalmente de frente para a árvore proibida. Ela está tão próxima dessa árvore, mas tão próxima, que ela não pode apenas ver, ela pode também tocar. Ela viu o fruto, ela pegou no fruto. Ela estava tão perto, mas tão próximo do lugar que Deus havia proibido, que ela poderia tocar. Mas também nós devemos nos perguntar, por que Adão ficou em silêncio? Larry Crabb, um autor norte-americano que eu e o Wilton, a gente já vendeu muitos livros dele na livraria, ele tem um livro chamado O Silêncio de Adão. Quando os homens abandonam suas responsabilidades e entregam suas famílias ao fracasso. E Adão está em silêncio.
Eu consigo imaginar Adão ali calado, enquanto Eva está sendo enganada. Adão não toma a dianteira e protege Eva, não toma a dianteira e controla a situação. Ele simplesmente fica assistindo ali em silêncio. Adão está tão próximo de Eva que Eva comeu e deu. O texto diz que ela simplesmente pegou, comeu e deu imediatamente a ele. Adão sabia, Adão não foi enganado. Eva foi enganada. Como Paulo mesmo disse, a mulher foi enganada, mas Adão não. Adão sabia o que estava acontecendo e não fez absolutamente nada. Ele não tomou a sua responsabilidade de homem para proteger sua mulher da tentação que a serpente estava tentando seduzi-la. Aqui nós vemos, meus irmãos, a receita para a tragédia de uma família. A submissão da mulher à pessoa errada e a negligência do homem em liderar a sua esposa. As famílias são envoltas em tragédias nisso. Quando a mulher começa a ser submissa a outra visão de mundo, a outra pessoa, Eva está se submetendo às orientações da serpente. E Adão não faz absolutamente nada. Ele foi negligente. A responsabilidade de liderar a família, ela recai sobre o homem. Paulo, em Efésios capítulo 5, diz que o homem deve liderar a sua casa como Cristo lidera a igreja. Ele deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. É responsabilidade do homem saber muito mais do que a mulher e ter coragem suficiente para guiá-la nos caminhos e na vontade de Deus. Mas tanto Adão como Eva, ambos caíram quando ignoraram a palavra de Deus. Ambos estão aqui e creram nas palavras da serpente. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela deve ser o fundamento das nossas famílias. Deus sabe, meus irmãos, o que é melhor para a nossa família, porque Ele é o criador da família. A família ela não começou como um contrato social entre duas partes, não. Quem criou a família foi Deus. Foi Ele quem disse: não é bom que o homem esteja só. É Deus quem cria a mulher a partir das costelas de Adão, e é Deus quem traz essa mulher a Adão. É Deus quem realiza, meus irmãos, o primeiro casamento. E somente a vontade de Deus, descrita na palavra dele, deve governar a nossa família. Não é a minha opinião, não é a opinião da minha esposa. É a vontade de Deus, revelada nas Sagradas Escrituras, que deve governar a nossa família. Não se trata, meus irmãos, do que você acha justo, de como você acha que deve tratar seu marido, como você acha que deve tratar o seu filho, como você acha que deve tratar a sua esposa, que importa. É o que a palavra de Deus ordena, é o que a palavra de Deus ensina. Mas essa não é a visão, meus queridos, do nosso tempo. Em nosso mundo atual, quem define o que é família são os legisladores e políticos. Quem acha e quem define o que é melhor para a família são as próprias pessoas, o que elas acham correto. Nós devemos tomar muito cuidado nos dias de hoje, porque, meus irmãos, o diabo continua falando, o diabo continua tentando, não pela boca de uma serpente, mas sim pela boca das pessoas. Cuidado, por exemplo, com frases do tipo: isso aqui é uma questão daquele tempo, não tem isso? Quando a Bíblia confronta algum pecado, aí vem lá alguém dizendo o seguinte: não, mas isso daqui era pecado naquela cultura. Na nossa cultura, isso não é pecado. Na verdade, a Bíblia precisa passar por uma atualização, para que ela se torne mais relevante na nossa cultura, para o inferno com qualquer tipo de atualização da Bíblia. A Bíblia é a eterna palavra de Deus. O mundo foi criado, é sustentado e será restaurado por meio da palavra do nosso Deus. Ele quem define o que é certo e o que é errado. Nós não temos direito algum para governar as nossas famílias, contrário ao que Ele exige que nós as governemos. Nós precisamos ser submissos à palavra de Deus e não à voz da serpente por meio de ideologias, por meio de qualquer tipo de pessoa. É a palavra de Deus quem deve governar as nossas famílias, porque somente ela, somente seguindo as ordenanças da palavra de Deus, é que nós podemos desenvolver
uma família saudável e feliz. Ignore, meus irmãos, uma única verdade das Escrituras para a sua família e ela estará correndo sérios perigos. Nós não podemos escapar das consequências das nossas decisões. Lembre-se que pecado não afeta apenas você, afeta todos os que estão à sua volta. Nós não podemos escapar das consequências de ignorarmos a palavra de Deus, do que a palavra de Deus diz para as nossas famílias. Paulo diz em Gálatas capítulo 6 que o que o homem planta, ele vai colher. Nós não podemos escapar das consequências de ignorarmos a palavra de Deus. E aqui eu chego a uma segunda lição. Esse texto não apenas nos ensina o perigo que é ignorar a palavra de Deus e colocar as nossas famílias em perigo, como Eva fez, como Adão fez. Esse texto também nos ensina que nós não podemos transferir a nossa responsabilidade do fracasso de nossa família para o outro. Você não pode simplesmente passar para o outro a responsabilidade. Note, meus irmãos, que dos versos 8 a 13 desse texto, nós vemos que um vai botando a culpa no outro. Eu acho que todos nós sofremos com a síndrome de Adão e de Eva. Todo mundo. A culpa nunca é nossa. A culpa sempre é do outro. Todas as vezes que a família vai mal, nós nos apressamos em encontrar o culpado. E muitas vezes o culpado está normalmente diante do espelho. Nós nos apressamos, o culpado foi ele. Nós não temos facilidade para aceitar as responsabilidades e as culpas pelos nossos pecados. Sempre queremos que a culpa seja do outro. E, meus irmãos, isso começa desde cedo. Não cedo no sentido do jardim, mas cedo na nossa própria existência humana. Eu lembro que esses dias eu estava estudando alguma coisa em casa. Raramente eu estudo em casa, mas às vezes João e Sofia deixam. E eu estava estudando alguma coisa no quarto, quando eu só senti aquele barulho. Brá! Foi uma pancada tão segura na porta que eu pensei que a casa estava caindo. Assustado, saí, já, e quando cheguei lá, João Eduardo tinha batido a porta. Eu abri a porta e indaguei João Eduardo por que ele tinha feito aquilo. Batido a porta, parecia que queria quebrar a porta mesmo. Aí ele simplesmente olhou para mim e disse: a culpa é de Sofia, porque ela não me deu o lápis. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas o meu filho estava tentando me convencer que a culpa por ele ter demonstrado uma atitude de ira pecaminosa e batido a porta, a culpa era da sua irmã. Meus irmãos, faltou só ele dizer: papai, foi a irmã que o senhor me deste. Faltou só ele chegar e dizer: papai, foi a irmã que o senhor me deste. Meus irmãos, ele estava aqui imitando Adão. Só que no caso de Adão, Adão estava culpando era Deus. Senhor, eu comi, mas foi a mulher que o senhor me deu. Se o senhor não tivesse me dado essa mulher, talvez eu não tivesse comido, não é verdade? Mas o senhor me deu a mulher. Nós fazemos constantemente isso, meus irmãos. Quando Adão foi questionado, ao invés de reconhecer o seu pecado, ao invés de pedir perdão pelo seu pecado, Adão e Eva tentaram remediar a situação com as suas próprias mentalidades. Eles queriam dar um jeito naquela situação, mas não tem jeito. Meus irmãos, quando nós cometemos algum tipo de pecado, o remédio é arrependimento. Se você não se arrepender, se você não pedir perdão a Deus, não vai adiantar de nada. Você pode tentar comprar o mal que você fez fazendo outra coisa. Acontece muito isso nas famílias, né? O cara toma uma atitude errada com a esposa e pega aqui o cartão, vai nisso, vai naquilo outro. A esposa toma com o marido, aí a esposa vai e diz: olha, hoje eu quero conversar bem direitinho com você de noite. Porque muitas vezes, ao invés de nos arrependermos, reconhecer a nossa culpa, pedir perdão a Deus e tentar mudar, nós colocamos a culpa no outro. Nós queremos dar o nosso jeito, assim como Adão, assim como meu filho. Tanto Adão, meus irmãos, como Eva, tinha de fato aqui a sua parcela de culpa. Ambos, já com o coração corrompido, não querem admitir, fica passando um para o outro. Eles queriam que o outro levasse a culpa, que o outro fosse penalizado, mas não reconheceram a sua própria culpa. Assim acontece, meus irmãos,
com muitas famílias nos dias de hoje. Quando o casamento entra em crise, quando a família entra em crise, todo mundo se apressa para achar o culpado e ninguém se preocupa com a solução. Está todo mundo procurando bode expiatório, mas ninguém está lutando, meus irmãos, pela solução. É o caso de Adão. É preciso se perguntar, meus irmãos, muitas vezes, se aquilo que a nossa família está enfrentando é de fato culpa do outro ou nossa culpa. A única forma de nós podemos saber realmente se a culpa é nossa ou é do outro é se a gente manter uma coisa que é muito difícil, meus irmãos, hoje em dia, que é um diálogo honesto. Ao invés de tentar colocar a culpa no outro, chegue para a sua esposa, chegue para o seu filho, chegue para o seu marido e pergunte a ele: meu amor, eu tenho feito alguma coisa, eu tenho tomado alguma decisão que está causando essa crise no nosso casamento? É preciso, meus irmãos, ter a humildade de reconhecer, a humildade de procurar uma solução. Nós não podemos, meus irmãos, de forma alguma, ficar varrendo para debaixo do tapete os nossos problemas. Nós precisamos atentar para o perdão. Nós precisamos atentar para o arrependimento. Nós precisamos avaliar se a crise que estamos enfrentando é nossa culpa. Ninguém jamais vai se sentir responsável, ninguém jamais vai tentar restaurar e resolver alguma coisa se ele não se considera culpado, se ele não se considera parte do problema. Eu sei que algumas vezes a crise vem sem você menos esperar. Às vezes está lá o Wilton, por exemplo, meu cunhado ali, casado com minha irmã. O Wilton chega em casa, está lá a Naiba com a cara fechada. E geralmente quando a mulher está com raiva, quem sofre é as panelas, né? Está fazendo comer, bah! Aí abre o ramário e brá, parece chamando a atenção. E muitas vezes não é nem culpa do marido, é aquela TPM, né, sagrada, mensal que aparece. E aí a mulher precisa de um bode expiatório. Então nesse caso aí, né, Elisângela, a gente não tem culpa, né, Elisângela? Às vezes é esses problemas naturais desse mundo caído. Mas mesmo que a situação seja essa, e você não tenha nada a ver com a TPM da sua esposa, é dever seu procurar a reconciliação, procurar acalmar a situação e resolver o conflito. Leva uma caixa de chocolate para ela. Leva ela para passear no shopping, para ela comprar uma roupa. É assim que se acaba, meus irmãos, uma TPM. Mas é necessário ver, meus irmãos, o bem-estar da família com a nossa maior responsabilidade. Como o maior desejo do nosso coração é ver a família em paz. Se você ficar empurrando com a barriga, botando para debaixo do tapete os problemas da sua família, uma hora ou outra vai virar uma bola de neve. Uma hora ou outra a bolha vai estourar. Nós precisamos, meus irmãos, lidar antes que chegue nesse ponto. E aqui eu queria chegar a uma terceira lição. Primeiro, nós aprendemos que quando nós ignoramos a palavra do Senhor, colocamos as nossas famílias em perigos. Adão e Eva ignoraram a palavra do Senhor e destruíram a família deles. A família deles foi colocada numa situação de extrema miséria. Depois eles ficaram tentando colocar uma culpa no outro, ao invés de admitir a sua culpa e buscar a restauração. Mas em terceiro lugar, não podemos ignorar, meus irmãos, os efeitos do pecado em nossas famílias. Note que dos versos 16 a 19, nós encontramos nesses versos, meus irmãos, o ensino sobre as consequências do pecado sobre toda a criação. Lembre-se que Deus foi muito enfático. Porque deste ouvido a voz da sua mulher, maldita é a terra por tua causa. Todos os furacões, secas, pestes, doenças, guerras, tudo que há de ruim nesse planeta veio como consequência do pecado desse primeiro casal. Todas as relações humanas, meus irmãos, foram afetadas, todos. Mas acima de tudo, essa primeira família, esse primeiro casal, ele perdeu a sua comunhão com Deus. E por perder a sua comunhão com Deus,
se afastar de Deus, ter vergonha, medo de Deus, eles começaram também a danificar a relação com o próximo. Primeiro eles se afastam de Deus, depois eles se afastam do próximo. Note que antes do pecado havia harmonia entre Adão e Eva. Eva era uma adjuntora, uma ajudadora, como o texto original diz. Mas agora há desarmonia. Antes Eva era auxiliadora. Agora Eva tenta dominá-lo. Quando o texto diz, o seu desejo será contra o seu marido ou para o seu marido, o sentido é que Eva agora quer tomar a dianteira. Quem quer dizer as coisas é Eva, quem quer liderar é Eva, quem quer fazer o orçamento da casa é Eva. Isso é consequência do pecado, a mulher querer dominar o homem, querer passar por cima do homem, não querer estar ali ajudando o homem. O desejo de Eva seria contra Adão. Mas, meus irmãos, Adão, como o texto diz, é quem a dominaria. E não a dominação como Deus planejava originalmente. Depois do pecado, Adão não lideraria mais Eva em amor. Adão oprimiria Eva algumas vezes. Eva seria literalmente subjugada por Adão. Porque depois que Adão peca, meus irmãos, ele pode se tornar abusivo. O coração dele agora é um coração mau. Ele não entende mais o que é liderar pelo amor. Ele só entende agora em fazer valer a vontade dele. Porque ele trabalha, bota comida de casa, então a última palavra é a dele. Não é isso que nós vemos hoje? Uma espécie de liderança abusiva sem amor. É isso que acontece, meus irmãos, quando o pecado entrou, danificou as relações entre Adão e Eva. Antes o desejo era fazer a vontade de Deus, cumprir os mandamentos de Deus. Mas agora, meus irmãos, cada um segue a sua própria vontade. Acrescente isso, meus irmãos, a dor que Eva teria ao gerar filhos. O texto diz que seria multiplicado as dores. Eva não sentiria tanta dor para gerar filhos, mas agora ela sentiria. Vários comentaristas bíblicos, eles argumentam que a ideia de gerar filhos aqui não está atrelado somente ao ato de dar à luz, mas o ato também de criar esses filhos. Eva agora teria que criar filhos que têm o coração corrompido como o dela, que se revoltariam contra a autoridade dela e de Adão. Eva teria que ver, meus irmãos, logo no capítulo 4 de Gênesis, o seu filho mais velho matar o mais novo. Porque é isso que o pecado faz. Ele corrompe. Ele traz a tragédia para dentro da família. E muitas vezes, meus irmãos, algumas pessoas olham para esse mundo que foi amaldiçoado pelo pecado. As relações difíceis, as muitas tragédias, como a que eu citei na introdução. E eu já perdi as contas de ouvir da boca de irmãos que tem muito medo de colocar um filho no mundo do jeito que o mundo está. Às vezes as pessoas, rapaz, eu vou botar um filho no mundo aqui numa situação desse tipo, um mundo corrompido pelo pecado, sendo devastado pelo pecado. Meus filhos vão sofrer nesse mundo. E alguns, meus irmãos, algumas dessas pessoas, não irmãos, mas pessoas que não conhecem o projeto de Deus para a família, preferem criar animais do que gerar filhos. Eu não tenho nada contra, meus irmãos, absolutamente nada contra você ter um animal de estimação. Mas aí você preferir um animal de estimação do que um filho, chamar um animal de estimação de filho, tratar como criança, não seria isso contrário aos propósitos de Deus para a família? É você chamar de filho uma coisa que não foi feita para ser filho. Você dar amor a um animal mais do que dar a um ser humano. Não seria isso contrário ao projeto de Deus? Não seria isso mais uma vez ir contra os mandamentos de Deus e colocar a nossa própria vontade acima da vontade de Deus? Nós precisamos, meus irmãos, avaliar essas coisas. Aumente toda a pressão
que foi colocada sobre Adão. Adão agora não teria mais um trabalho fácil, meus irmãos, traria dificuldade, seria um trabalho difícil. O texto diz que Adão iria cansar, ia ter suor derramado. Antes o jardim produzia as coisas com muita facilidade para Adão, mas fora do jardim, ele tem que plantar, ele tem que colher, ele tem que arrancar as ervas daninhas. O irmão Gilberto sabe muito bem o que é isso, é só passar uns dias sem limpar o feijão, né, irmão Gilberto? E simplesmente as ervas daninhas comem o feijão. É preciso estar constantemente trabalhando, e Adão sabia disso. Isso traria dor, isso traria dificuldade, isso traria estresse, e quem ia sofrer quando Adão chegasse em casa? Quando Adão chegasse em casa estressado do trabalho, quando Adão chegasse em casa frustrado do trabalho, quem iria sofrer? Quem seria o bode expiatório? Seria a vez de Eva. Na TPM talvez fosse Adão, mas nas frustrações do trabalho, quando falta dinheiro, quando a crise financeira vem, quem sofre é a família. Porque normalmente os homens se tornam, meus irmãos, estressados, amargurados. Isso tudo, meus irmãos, tudo, absolutamente tudo, acontece por causa do pecado. Tudo isso aconteceu na família de Adão e de Eva, porque eles negligenciaram, ignoraram a palavra de Deus. Ao invés de se arrependeram, ficaram trocando a culpa de um para o outro. E agora, meus irmãos, eles estavam colhendo os frutos. Eles precisariam saber lidar com essas coisas. Todos nós, meus irmãos, passaremos por isso cedo ou tarde. Pegue todas as famílias descritas na Bíblia, todas, sem exceção, e você vai ver, meus irmãos, resquícios do pecado de Adão e Eva. Note, por exemplo, o caso de Abraão e de Sara. Mentiras, favoritismos, no caso de Rebeca e de Isaac. Abraão e Sara, Jacó e Raquel, poligamia, favoritismo de filhos, mentiras, traições. Tudo isso, meus irmãos, todas as famílias foram afetadas pelo efeito desse pecado, e as nossas não estão isentas. As famílias dos homens mais piedosos que já viveram nessa terra enfrentaram dificuldades com o pecado, e nós também enfrentaremos. Nós também enfrentaremos. E a nossa única esperança, meus irmãos, é se Deus, por misericórdia, derramar a sua graça sobre as nossas famílias. E aqui eu chego ao último ponto. Precisamos confiar na graça de Deus para a restauração das nossas famílias. Nós precisamos confiar no triunfo da graça de Deus. Se vocês analisarem os versos 14, 15, 21 e 24, Deus faz promessas a Adão e a Eva. Nesse texto nós encontramos Deus usando de misericórdia, apesar da ingratidão e da rebeldia dessa família. Deus promete a esse primeiro casal a restauração da comunhão com Ele, por meio da descendência de Eva. Ele diz no verso 15 que um descendente de Eva se vingaria da serpente. Um descendente de Eva viria ao mundo e esmagaria a cabeça da serpente. Eu sei que quando nós chegamos nesse texto, principalmente os mais novos na fé, quando chegam nesse texto, eles perguntam por que é que Deus não destruiu Satanás logo ali. Por que que Deus não impediu Satanás de tentar Adão e Eva? Meus irmãos, Deus tem um propósito na criação de Adão e Eva. Vocês lembram muito bem que no capítulo 1 e no capítulo 2 é repetido. Deus disse que criou Adão e Eva para que eles enchessem a terra de uma cultura que temesse a Ele. Eles foram colocados nesse mundo como vice-regentes de Deus, como imagens de Deus, para se espalhar e dominar toda a terra, criando uma cultura que glorificasse a Deus. Deus deseja, meus irmãos, que toda a terra seja enchida com conhecimento do Senhor, como por 2 vezes é repetido nos profetas, Abacuque e Isaías. Deus jamais volta atrás nos seus projetos. Satanás aqui tentou frustrar o plano de Deus.
mas ele não pode ser frustrado. O propósito de Deus inicial, de encher toda a terra da glória dele através da família de Abraão. Lembra da promessa a Abraão? Abraão é descendente de Adão e Eva. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem um propósito, meus irmãos, de usar as famílias para levar o evangelho, usar a igreja, para levar o evangelho e encher esse mundo da glória e do conhecimento do Senhor. E então Deus faz promessas, tanto a Adão como a Eva, de que o descendente restauraria todas as coisas. É por isso, meus irmãos, que Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Se Adão e Eva, como diz o verso 20 em diante, se Adão e Eva comessem do fruto da árvore da vida, eles jamais morreriam. Eles estariam para sempre na condição de pecadores, sem haver possibilidade de redenção. Então Deus tira eles do jardim, para que eles comecem a colocar fé na promessa que ele fez a Eva, do descendente que viria. Eles precisariam morrer e viver nessa promessa, como de fato fizeram, como Hebreus capítulo 11 vai dizer, que Adão e Eva creram, esperaram a promessa. Um dia Jesus viria, morreria pelo pecado deles e depois ressuscitaria ao terceiro dia, subiria ao céu como governante supremo de toda a criação e um dia voltaria e traria Adão e Eva à vida. Não mais em um mundo arruinado pelo pecado, mas para habitar em uma terra de justiça. Deus expulsa Adão e Eva para que eles experimentem a morte como consequência do seu pecado, para que depois eles pudessem, pela fé, receberem o dom da vida eterna por meio da ressurreição. É por isso, meus irmãos, que ele cobre Adão e Eva com peles de um animal. Um animal teve que morrer para que a pele dele fosse usada para cobrir a nudez de Adão e Eva. Adão e Eva tiveram a nudez do seu pecado coberto por um sacrifício substitutivo. Alguém teve que morrer para que Adão e Eva, naquele momento ali, não morressem fisicamente. Lembrem-se que quando comeram do fruto, morreram espiritualmente e mereciam morrer fisicamente naquele dia. Mas Deus, em sua misericórdia, matou um animal no lugar deles. Eles mereciam a morte, mas quem morreu foi um animal inocente, para que eles pudessem viver. Aqui fica muito claro, meus irmãos, o projeto e o propósito de Deus no Evangelho. O Evangelho não começa no Novo Testamento. O Evangelho começa em Gênesis. Gênesis, a promessa, aponta para a morte substitutiva de Jesus Cristo. A nossa única esperança, a esperança das nossas famílias, está tão somente em Jesus Cristo e em seu Evangelho. Eu não sei se você chegou aqui passando por alguma tragédia na sua família. Eu não sei se foi uma morte, eu não sei se é uma doença, eu não sei se foi uma traição, eu não sei. Enquanto estivermos nesse mundo, sua família pode passar por diversas tragédias, mas o que eu sei é que a única chance que você tem de restaurar a sua família, de trazer paz à sua família, de haver perdão na sua família, é o Evangelho de Jesus Cristo e a salvação que se encontra nele. Essa é a única esperança, meus irmãos, para as nossas famílias. É assim que Deus triunfa. É assim que a graça triunfa, perdoando pecadores por meio da morte substitutiva de Jesus Cristo. É considerando pecadores justos, porque foram cobertos pela justiça de Cristo. É o nosso pecado sendo coberto pelo sangue de Jesus Cristo. É essa graça, meus irmãos, que pode dar esperança para as nossas famílias. Deixe-me concluir. Eu quero concluir com algumas aplicações. Primeiro, eu quero me dirigir aos homens. Cuidado, meus irmãos, muito cuidado, para não colocar a vontade da sua esposa acima da vontade de Deus. Tome muito cuidado. E isso é muito tentador, meus irmãos,
Porque geralmente quando nós amamos, a nossa vontade é fazer tudo que a mulher quer. Se tem uma coisa que define o amor, é a capacidade de se doar pelo outro. Mas tome muito cuidado. Sua mulher é pecadora. E ela terá alguns desejos que são contrários à vontade de Deus. E você precisa de muita sabedoria, meus irmãos, para dar um não. No seu relacionamento com a sua esposa, você deve lembrar que a sua liderança, a responsabilidade que você recebeu do Senhor, inclui não. É preciso dizer não algumas vezes. Nós não podemos, meus irmãos, arriscar ter a mesma sentença sobre nós. Wellington, porque deste ouvidos à voz da tua esposa, vai acontecer isso. Prefira, meus irmãos, um não e agradar a Deus e desagradar a sua esposa, do que dizer um sim e desonrar a Deus com suas atitudes. Adão não pensou em agradar a Deus, ele pensou em agradar apenas a sua esposa. Adão não foi enganado. Adão sabia o que estava fazendo. Ele sabia que aquilo era errado. Mas para agradar a Eva, ele simplesmente tomou e comeu. E jogou não apenas a família dele na tragédia, as nossas também. Porque como representante, o pecado dele é o nosso pecado, a vitória dele é a nossa vitória, o fracasso dele é o nosso fracasso. Assim como Cristo é o nosso representante, a vitória dele é a nossa vitória, o sucesso dele é o nosso sucesso. Adão jogou as nossas famílias no precipício, e o mundo inteiro amaldiçoado, porque ele desejou agradar a sua esposa. Em sua omissão de dar um não, o desastre entrou na raça humana. Tome muito cuidado. Mas eu também quero me dirigir às mulheres. Cuidado. Eu estou rindo porque geralmente a gente só fica animado, né? As mulheres só ficam animadas quando o chicote cai no lado dos homens, né? Mas, mulheres, tomem muito cuidado com algumas ideias feministas que vocês são bombardeadas por todos os lados e diariamente. Eu acho que toda adolescente da nossa geração já escutou a seguinte frase: estude, trabalhe, para não depender de homem nenhum. O feminismo, meus irmãos, ele tenta vender a ideia de que se você é uma mãe, esposa, dona de casa dedicada, você está sendo oprimida e você não está se dando o verdadeiro valor porque você virou uma empregada do seu marido. Mas aí o feminismo diz que se você trabalhar numa empresa, aguentar abuso, ser mal paga, chegar em casa só o bagaço, a casa ficando de pernas para o ar, você negligenciar o seu papel de esposa, o seu papel de mãe, aí você está sendo livre, você está sendo plena, você está sendo quem você foi chamada a ser à custa da sua família. Meus irmãos, deixe-me dizer algo muito claro aqui, para não sair aqui algumas ideias equivocadas. Eu não sou contra a mulher trabalhar. Aliás, a minha esposa se vira nos 30, nos 40, nos 50, nos 60, nos 100, para me ajudar com as despesas da casa. Agora, no dia que eu perceber que o trabalho está afetando os papéis de mãe e de esposa, eu vou desejar do fundo do meu coração que ela abandone o trabalho. Eu prefiro viver apertado financeiramente do que ter uma crise no meu casamento. Eu prefiro viver no aperto do que ver a minha esposa sobrecarregada e negligenciando os papéis que primeiramente ela foi chamada a ser. Se você é solteira, se forme, faça medicina, advocacia, seja a empresária de maior sucesso desse mundo. Mas se você é casada, seu principal e primeiro trabalho
é ser esposa e mãe. E se o seu sucesso profissional está impedindo você de ser uma boa esposa e de ser uma boa mãe, você está tomando um caminho em que provavelmente é um caminho que não agrada a Deus. Como diria Hernandes Dias Lopes, nenhum sucesso financeiro pode pagar o fracasso de uma família. Mas eu quero me dirigir aos casais agora. Meus irmãos, Adão e Eva, eles caíram porque negligenciaram a palavra de Deus. Nós, como marido e mulher, a gente não pode fazer a mesma coisa, não. Eu sei que às vezes o marido é mais dedicado na leitura, na oração, às vezes a mulher, normalmente é a mulher que é mais dedicada, né? Então ajude o seu marido. Chame o seu marido para ler a Bíblia, estudar a Bíblia juntos, ore, chame ele para orar. Tente, junto com ele, fazer uma das coisas mais difíceis que tem na família, é fazer o culto em família. Talvez o sucesso que foi dos puritanos, o culto da família, né? Eles faziam culto na própria casa, com a sua família, seja talvez o ingrediente que falta, meus irmãos, para que as nossas famílias, elas se tornem mais tementes a Deus, mais amantes da palavra de Deus, mais tementes a Deus. Então você que é marido e você que é esposa, lute, meus irmãos, para conhecerem a Bíblia, orarem juntos, estudarem a Bíblia. Essas coisas ajudarão você, ao casamento de vocês, a se fortalecer e a vencer os resquícios do pecado de Adão e Eva que ainda habita na gente. É somente dedicando tempo, gastando tempo com Deus, através da oração e da leitura da Bíblia, que nós conseguiremos vencer e subjugar muitos dos pecados que estão destruindo a nossa família. Só há, meus irmãos, esperança para as nossas famílias na palavra do nosso Deus. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, lembrem-se que se ignorarem a palavra de Deus, suas famílias correrão perigos. Segundo, não busque culpados. Não tente passar a responsabilidade para ninguém. Seja aquele que busca a reconciliação. Seja aquele que toma a dianteira. Que mesmo não estando errado, busca a reconciliação. Porque foi isso que Deus fez no Jardim do Éden. Quem é que vai buscar quem depois do pecado? É Adão que vai atrás de Deus? Ou é Deus que vai atrás de Adão? Deus não esperou Adão vir e confessar. Deus buscou. Que a gente faça a mesma coisa. Que diante das tragédias nós sejamos aquele que toma a dianteira. Seja você a tomar a dianteira. Lembre-se das consequências. Mas acima de tudo, confie na graça de Deus, no Evangelho de Jesus. Somente Ele, sua sabedoria não é suficiente, seu dinheiro não é suficiente. Somente o Evangelho de Jesus Cristo pode redimir o que o pecado destruiu. Somente a palavra de Deus pode estruturar, salvar e redimir nossas famílias. Creio que isso será tratado nas outras pregações da semana. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.